Olá, bem-vindos à TV Impacto. Estamos aqui mais uma vez, meu amigo, minha amiga internauta, para conversar com você e, como sempre, levando assuntos de suma importância para a sociedade. Este de hoje, inclusive, eu peço a máxima atenção, porque não foi fácil, né? A gente conseguir a agenda disponível aqui da assessoria jurídica da Unimed Oeste do Pará, para que a gente possa esclarecer aqui, principalmente um assunto que durante a semana veio à tona aí, correu na mídia, enfim. E hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria a assessora jurídica, né? A doutora Meire Tosso, né? Ela está aqui conosco, acompanhada inclusive do presidente ali, do doutor Beto Tolentino, que depois a gente também vai conversar com ele sobre outro assunto. Mas eu queria dar boas-vindas aqui à doutora Meire. Ela só tem uma irmã aqui que é a Meire, é a doutora Meire, italiana, né, de origem? Isso, origem italiana. Bem, então surgiu aí, doutora, uma notícia de que a Justiça teria determinado que a Unimed Oeste do Pará teria obrigatoriedade em fornecer determinado medicamento para esse. Eu queria que a gente tratasse exatamente disso. Fique à vontade para explicar realmente o que aconteceu, o que tem de verdade nisso, a interpretação dessa decisão, por favor. Certo, né? Como qualquer demanda jurídica, existe os dois lados e a Unimed está recorrendo dessa decisão, né? Então ainda ela não transitou em julgado, não é definitiva, porque a gente está recorrendo e usando os argumentos legais e contratuais dentro da decisão do juiz, né? Então, o CORRE, que é um medicamento de uso domiciliar, e conforme o nosso contrato e as leis da agência e normas legais, que é a Agência de Saúde, que é a ANS, que regula os planos de saúde, ela define que medicamentos de uso domiciliar não tem cobertura contratual. Então, a gente não é obrigado a fornecer esse tipo de medicamento, exceto os oncológicos. Então, o Ozempic, Engov, Monjaro, todas essas canetas que são utilizadas agora, tanto para diabetes quanto para emagrecimento, elas não têm coberturas obrigatória pelo nosso contrato de plano de saúde. Isso que define é a agência. É uma autarquia, né? Ela que regula todos os planos de saúde do Brasil. Então, ela que define o que pode e o que não pode ser feito dentro de um contrato. Então, hoje, conforme normas, a gente não é obrigado. Então, esse processo está correndo, a gente está recorrendo, e aí existe em outros tribunais, em outras regiões, que já tem sentenças favoráveis para os planos de saúde em não fornecer esse tipo de medicamento. Inclusive, o STJ já tem decisões falando que medicamentos para uso domiciliar não teria cobertura e não teria obrigatoriedade pelos planos de saúde. Então, só para ficar bem claro aqui para o nosso internauta, aí, nós estamos falando dessa questão numa linguagem bem popular, as famosas, principalmente, as canetas milagrosas do emagrecimento, né? Então, eu entendo que, nesse caso, algum cliente da Unimed teria entrado na justiça para que a Unimed fornecesse, é assim? Isso. Como a gente teve a negativa, né, pelo nosso plano de saúde, por não ter cobertura contratual, respaldado em contrato, norma, lei, tudo regular. Então houve a negativa e ele tentou pleitear mediante a justiça, né? Mas aí estamos recorrendo, estamos discutindo do assunto. E isso é uma pauta muito importante porque o que tanto o judiciário quanto os beneficiários devem entender, que hoje o plano de saúde, ele existe algo chamado que é o cálculo atuarial. Então, o preço que é vendido hoje no mercado é em cima daquilo que a gente é obrigado a fornecer. Então, é feito um cálculo, né, matemático, que a gente vai falar assim, para um plano de saúde sobreviver, com aquilo que ele é obrigado a entregar para os seus consumidores, ele precisa vender no mínimo por X valor, senão ele não é sustentável. Quando vem essas decisões que vêm contra o que está na lei, na norma, no contrato, ele acaba tirando esse equilíbrio financeiro e econômico dos planos de saúde. Então é uma decisão que precisa ser muito ponderada, porque a minha pergunta é, se hoje a saúde suplementar não ser mais viável no Brasil, no nosso município, no nosso estado,
aonde esses beneficiários vão ter atendimento, né? O SUS comporta tudo isso, né? E como se fala, nós somos uma saúde complementar, ela vem complementar o Sistema Único de Saúde. Então, ela não é para fornecer tudo que é solicitado pelo médico assistente. Por quê? Existe diretriz de utilização, existe norma, existe lei, e isso tudo vem regular esse plano de saúde, o que ele vai ter ou não de direito. Eu falo que é mais ou menos assim, quando você vai num restaurante, você escolhe um prato e você paga por ele, você pode escolher outro? É claro, exemplo bem. Né? Então, assim, tá muito claro nas cláusulas contratuais, né? Tá muito claro na norma e na lei. Então, isso acaba influenciando na parte econômica também, né, dos planos de saúde. Então, uma decisão judicial onde não leva em consideração isso, ele pode prejudicar toda uma questão social. Hoje, a Unimed Oeste do Pará, ela dá emprego para mais de 400 funcionários, então são mais de 400 vidas sendo diretamente impactada pelo plano de saúde. Nós temos mais de 120 cooperados, nós temos investimentos em clínicas próprias, tanto para especialidade, fisioterapias, terapias especiais, um hospital que a gente sabe, hoje mesmo eu vi uma notícia sobre UTI, a importância de UTI aqui na região, né? Então, nosso hospital vai ser um dos primeiros particulares que vai ter UTI neonatal. Então, a gente entende a importância do plano de saúde na região, no município e no estado, né? A nossa diretoria é muito consciente e trabalha muito para isso, mas a gente precisa também da consciência do beneficiário, né? Ele tem que trabalhar junto com a gente, né? Tanto na questão de consciência da utilização, que a gente vê muitas vezes realizando vários exames sem necessidade no período de um mês, e isso tudo é controle, né? Tudo que a gente usa consciente, sustentável, a gente tem algo mais duradouro. Isso é em tudo, né? Toda a economia, todo o comércio. Então, a gente precisa entender a importância dos empreendimentos, das empresas. O consumidor também tem o papel dele, o dever dele, tanto como nós, como Unimed, nós também temos nossos direitos, nossos deveres, e o beneficiário também. E se ambos entrarem em comum acordo e ambos trabalharem dessa forma, eu acho que todo mundo sai ganhando. Eu acho interessante o seguinte, por exemplo, a pessoa quando contrata, né, um plano de saúde, primeiro ela tem que ter um conhecimento total do que o contrato está garantindo, né? Porque de repente ele não lê todo o contrato, não sabe que está realmente contratando, e quando chega numa situação dessa de que o plano não é obrigado a fornecer algo, e ele pensa que é. Eu acho que é muito interessante aí para quem vai ainda se associar a um plano de saúde, ter essa leitura, né, de que é importante e indispensável saber o que você está contratando. Exatamente. A gente tem uma cultura muitas vezes de vou fazer aqui, depois eu vejo o que entro na justiça. Entro na justiça. E hoje a gente está com a judicialização muito fomentada, né? A gente vê nas redes sociais, a gente vê os advogados muitas vezes incitando alguma judicialização para tumultuar, às vezes, até a nossa justiça, e às vezes aqueles que realmente precisam tá ficando numa fila aí, tá tumultuando o nosso judiciário por coisas que não precisariam ser feitas, né? Se entendesse aquilo que eu falei, a nossa obrigação, os deveres, o direito de ambas as partes. Então, existe essa comercialização de sentenças, que eu falo sentenças assim, o advogado vem mencionando que está ganhando, pode me procurar, inclusive essa banalização, né, que está acontecendo nas redes sociais, que está virando muito mais comércio do que sim educação, né? Eu acho que quando o vídeo, quando uma notícia é educativa, é para você trazer conhecimento para aquele que está ali do outro lado, é super válido. Mas quando você está fomentando, às vezes, o desconhecimento e fomentando algo para ganho próprio,
Aí eu já não concordo. Tá bom, então só para concluir, doutora Meire Tosso, a situação aqui, nesse caso que a gente está tratando, que foi divulgado através da imprensa, que a Unimed teria sido condenada a fornecer, é sobre essa questão da famosa caneta, né, que o paciente, no caso o cliente aí, beneficiário, solicitou na justiça, e a medida que está sendo tomada pela Unimed é isso aí. Estamos recorrendo da decisão. Tá né? certo. Junto com o que preconiza o contrato, norma, lei, e aí a gente está fazendo essa argumentação dentro do processo, e aí a gente precisa agora aguardar a decisão do juiz. Ok, agradecemos aí a entrevista da doutora Meire Tosso, ela que é representando aqui o setor jurídico da Unimed Oeste do Pará. Mas fique atento, porque nós vamos logo conversar com o presidente Beto Tolentino, abordar outras situações aí sobre a Unimed. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.